Boa noite. Aguardando alguns minutinhos para a gente iniciar a reflexão desta noite. Serenando os nossos corações, acalmando a nossa mente. Muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Gostaria que me retornassem sobre o áudio, sobre a música ambiente, se estão conseguindo ouvir direitinho. Faltam 6 minutos para nós iniciarmos. Cinco minutinhos para a gente iniciar. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Bem-vindos. William, meu querido, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uns 4 minutinhos para a gente poder iniciar a nossa live desta noite. Enquanto isso, vamos serenando os nossos corações, apaziguando a nossa mente. Muito bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir?
2 minutinhos. Vamos dar mais algum tempinho para o pessoal entrar. Bem-vindos, meus amores. Boa noite a todos vocês. Muita paz, muita luz em nossos corações. Eu vou ler um capítulo que está no Evangelho de João, capítulo 14, que está no versículo 15 e 16. Se vos me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Bendita a doutrina espírita que nos reúne nesta noite edificante. Bendita essa doutrina consoladora que nos traz tanta paz na nossa alma, tantos consolos em nossas vidas. E nesta noite de muita luz, esta noite maravilhosa em que nós nos reunimos de corações abertos para uma reflexão, uma viagem ao tempo. Nós vamos viajar ao tempo. Nós vamos viajar lá no século I. Então nós vamos viajar, nós iremos refletir e nós iremos, assim, com as reflexões, pensar realmente em nossa vida. Nós vamos realmente refletir com essa reflexão. E o tema que foi escolhido para esta noite de luz é o Quem me tocou, uma passagem de Jesus. Então nós vamos fazer essa viagem, nós vamos imaginarmos nós naquele tempo na Palestina, na Galileia, e nós vamos refletir. Esta passagem, meus queridos, ela se encontra nos 3 evangelistas. Em Mateus, capítulo 9, versículo 21 a 22. No Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48. Então vamos fazer essa viagem. Vamos relembrar os momentos com Jesus. Como é bom falar de Jesus. A gente se sente tão tranquilos, tão em paz, tão serenos. É muito bom nós falarmos de Jesus. Sempre bom a gente lembrar dele a cada momento, a cada instante. E que imaginemos ele agora aqui conosco,
irradiando esta luz luminosa, este brilho que Ele nos traz, esta paz interior que Ele nos passa. Vamos sentir essa presença magnífica, magnânime em nossos corações neste momento. Naqueles tempos, na cultura hebreu, a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. Então, naquela época, as mulheres que menstruavam, elas tinham que ficar afastadas de todos, por um período de 7 dias. Não poderiam tocar em ninguém, não poderiam ficar perto de ninguém. Então vamos imaginar esta época como a mulher já se sentia reprimida, em solidão, triste, com certeza. Então vamos refletir. Ela ficara 7 dias sozinha. Não poderia ficar com o esposo, não poderia ficar com os filhos, porque naquela época era assim. Naquela época era considerado impuros, as mulheres impuras, as mulheres que menstruavam, que tinham hemorragia. Então já imaginam, né, como que não era. Bom, e então, meus queridos, se alguém tocasse nessa mulher impura, também ficaria impuro. Então, naquela época, teriam que passar por um ritual de purificação. Quem estivesse naquele meio, quem ficaria, se no caso, vamos dizer uma palavra, contaminado, né? Pela impureza. Então, naquela época, para se sentir puro novamente, purificar novamente, teria que passar por um ritual de purificação. Onde aí tinha todo aquele, né, todos os seus modos, todos os seus momentos. Então, um exemplo, vamos supor, eles pegavam 2 pássaros e sacrificavam esses pássaros, e com aquele sangue, né, colocado naquela bacia, naquele recipiente, com aquele sangue que purificaria aquela pessoa que se contaminasse, que se tornaria impuro naquela época. Para você ver quantas coisas ali naquele século não aconteciam, né? Eram bem mais rígidos, né? A lei mosaica era bem mais assim, presente, né? Então, essas pessoas, essas mulheres que estavam nesse período do ciclo menstrual, então elas tinham que ficar afastadas dos seus amigos, dos seus esposos, seus cônjuges, né? E não era somente a mulher, né? A mulher menstruada, a mulher que tinha a hemorragia. Naquela época também, os leprosos, né? Naquela época também, os coxos,
eles também eram considerados impuros naquela época. Então, eles ficavam praticamente isolados, né? Isolados, para não ter contato com a multidão, com as pessoas. Então, certa feita, Jesus, pregando o Evangelho, né, de Cristo, pregando o seu Evangelho, a sua boa nova. E Jesus, ele sempre vivia cercado por uma turba, por uma multidão de pessoas. Então, eram muitas pessoas que o seguiam. Eram muitas pessoas que ficavam ali encostados um no outro. Não poderiam nem, não tinha nem como porque eram muitas pessoas. Eram muitas que seguiam Jesus. Então, naquele certo momento, naquele certo dia, Jesus com seus discípulos, pregando o Evangelho de Cristo, com a sua magnitude, com sua luz magnífica, com sua humildade, com seu brilho no olhar, sereno. E eis aí, ele fazendo o seu trabalho de evangelização, sentiu que alguém o tocou. Só que esse tocar foi diferente para Jesus. Jesus, naquele instante, ele para e pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? Imaginemos nós todos lá naquela turba de pessoas. Jesus pregando seu Evangelho e sente de repente algo diferente, com aquela vibração que ele tem. Simplesmente ele perguntar a Pedro, e Pedro como nós, ainda não sentia ainda a essência do Espírito. Mas Jesus, como vou dizer-lhe quem lhe tocou, se a multidão é imensa? Como que eu vou dizer? Tem tantas pessoas ao seu redor, como que eu vou saber quem lhe tocou? Alguém me tocou, Pedro, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu energia, saiu força. Olha que linda essa passagem. E dizem que esta passagem está no capítulo 15 da Gênese, que foi a cura diferente, uma das curas que Jesus realizou, mas que foi diferente esta cura. Está na Gênese, capítulo 15. Quem quiser se aprofundar mais, vai estar lá as curas do Evangelho. Vai estar lá todas as curas. Do cego, do paralítico, do outro cego que ele cura de outra maneira, né? Com barro, cuspe, e coloca nos olhos.
Então vai ter ali várias curas. E essa cura foi diferente. Então, meus queridos, essa mulher que sofrera dessa hemorragia há 12 anos de sua vida, ela sofria dessa moléstia há todo este tempo, sem poder sair, sem poder tocar em alguém. Procurou todos os recursos necessários da medicina, dos curandeiros, para ver se obtinha esta cura. Mas nada, absolutamente nada custara a sua melhora. Ela gastara todo o seu dinheiro para tentar se curar, mas não obtivera resultado nenhum. Ela não conseguiu achar a cura para essa moléstia. Então ela ficara 12 anos neste estado, isolada. Imaginemos uma mulher, 12 anos, com fluxo sanguíneo a todo momento. Já praticamente poderia já ter tido uma anemia profunda, porque perde-se muito sangue. Então ela estava totalmente enferma de espírito, de corpo. Mas ela não perdera jamais a fé, a vontade de ser curada. E o que eu quero dizer aqui para vocês esta noite é que não podemos perder a nossa fé jamais. Jamais. E naquele momento em que esta mulher hemorroíça toca na orla de Jesus, porque ela tocou, ela conseguiu, ela 12 anos com aquele fluxo sanguíneo contínuo, anêmica, fraca, ela mesmo em mente dela falou: eu preciso ir até Jesus, eu preciso pelo menos tocar em Jesus. E ela se arrastando, porque com a fraqueza, ela se arrastava. E aí ela conseguiu tocar naquela orla de Jesus. A orla seria aquela borda, sabe? Bem nas vestes de Jesus, bem no como eu vou dizer, aquele é uma tipo embaixo, assim, bem na orla mesmo, né? Na borda de Jesus ali, ela toca bem ali embaixo, bem aonde é um significado muito grande, porque naquela época aquele bordado, né, que tinham os profetas que seguiam os mandamentos de Moisés, a lei mosaica, as leis divinas, eles tinham que ter um diferenciado. Então naquela orla teria que ter como se fosse uma fita azul bordada naquela orla de Cristo, né? Naquela orla. Esse é o significado. Para quê? Porque quem tinha aquele bordado azul
nesta orla, tá? Se eu não me engano, quem quiser também se aprofundar sobre isso, vai lá em Números, capítulo 15, versículo 38 a 40, que ele vai descrever certinho como que é essa tradição dos antigos. Porque era para lembrar as leis divinas. Era para lembrar aquele significado de você tocar daquela borla, era um significado de você lembrar das leis divinas. Então era diferenciado. Era para lembrar dos mandamentos de Deus e, sendo assim, seguir eles, cumprir, colocá-los em prática. Então, meus irmãos, ela foi exatamente ali. Por que eu digo isso? Porque esta mulher hemorroíça, ela estava afastada das leis de Deus. Ela estava solitária, afastada. Mas ela não perdera a fé dela. Porque ela cansara esses 12 anos de martírio, de angústias, de sofrimento. Nada a curava. Mas certa feita, ela pensou, eu preciso encontrar Jesus. Ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali? E ficaram sabendo que Jesus curava muitos e muitos que necessitavam, muitos enfermos, porque nós sabemos que Jesus ele veio para os enfermos e não para os sãos. Então ele veio curar os enfermos. Então ela ficou sabendo. E ela já naquele momento ela falou, não, eu preciso ir, nem que seja tocar nele. Eu preciso me aproximar dessa lei de Deus, das leis de Deus. Eu preciso seguir essas leis de Deus. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então aí que aconteceu. E aí que ela foi se arrastando, né? Por causa da sua fraqueza. Porque nós sabemos que 12 anos não são 12 dias. É muito tempo que essa mulher sofrera grande angústia em sua vida. Mas como nós sabemos, Deus ele não desampara a ninguém nesta vida, na verdade. Nós temos isso na nossa consciência. E quando nós temos algum tipo de moléstia, sofrimento, quando nós passamos por algum momento de dor em nossa vida, o que significa muitas vezes? Muitas das vezes, será que nós estamos conectados com as leis de Deus? Será que nós estamos praticando, colocando em prática as leis de Deus? A lei de Deus, ela não falha. Ela é imutável, ela não falha. Então, muitas das vezes, muitas das nossas enfermidades, muitas delas é a falta da aproximação destas leis. É a falta de muitas das vezes nós não encontrarmos a fé. Porque nós só lembramos de Deus em momentos ruins, de aflições, de enfermidades. Porque só nesses momentos a gente lembra de Deus.
Por que não nos lembramos de Deus nos momentos felizes de nossas vidas, num amanhecer, no momento em que estamos com as nossas famílias, com os nossos amigos? Por que não nos lembramos de Deus neste momento, e sim no momento em que nós estamos em perturbação, em desequilíbrio, em enfermidade? Aí vem um afastamento de Deus, de nós com Deus, porque Deus ele não se afasta de nós. O afastamento de nós com Deus, nós nos afastamos dele. E o que acarreta essas enfermidades em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito? Muitas das vezes nós mesmos é que acarretamos essas enfermidades para nós. Como, Vanessa, nós acarretamos? Muito simples. Muito simples. Olha a comodidade. Olha a ociosidade. Olha a agressividade. Olha os pensamentos. Será que os meus pensamentos estão bons? Estão positivos? Será que eu não estou acarretando uma enfermidade no meu corpo? Então, muitas dessas enfermidades, os responsáveis por isso somos nós mesmos. Porque nós não temos a disciplina correta da nossa vivência aqui nesta terra. Nós vivemos como seres materiais. Nós vivemos como se nós quiséssemos mostrar às pessoas o que nós temos. O que manda muito hoje é o ter. E na realidade, nós temos que mostrar o que nós queremos ser. O ser, não ter. O ter fica para outra coisa, para outro momento. Nós temos que ter essa essência de sermos. Ter, todo mundo quer ter. Quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um emprego melhor, quer ter uma família melhor. Porque nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, não é verdade? Sempre pedindo e pedindo e pedindo mais. E o ser, e eu, o meu ser, a minha essência, onde fica? Então nós esquecemos muito desta parte do ser. Esquecemos de cuidar da nossa alma encarnada e do espírito. Porque eu digo esquecer de cuidar da alma encarnada, de nós matéria, porque muitas vezes nós abusamos demais com a nossa matéria. Nós abusamos em excessos. Nós abusamos do nervosismo, na ira, na intolerância. Jesus ele dizia: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Está em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não uma vida
supérflua. A vida ela nos traz tantas oportunidades benditas que muitos de nós estamos cegos e não conseguimos enxergar essas virtudes, essas oportunidades que nos chegam. Estamos cegos. Precisamos tocar em Jesus para abrir os nossos olhos, tirar esta venda dos nossos olhos. Precisamos tocar na veste de Jesus. Fazer igual esta mulher hemorroíça. Passar por tudo que ela passou. Preconceitos. Isolada do mundo. Triste, amargurada, solitária, porque fica em solidão, 12 anos, ficar sozinho. Eu imagino que o esposo tenha até largado. Os amigos, familiares tenham largado. Tenham deixado ela de lado. Então ela ficou sozinha esse tempo todo. Com esta dor, com essa moléstia, com essa enfermidade. Então, Jesus, ele veio para nos mostrar que nós podemos sermos curados, sim. Que nós, cada um de nós, temos essa capacidade de ser curado. Basta você querer. Basta você ir lá e tocar nas vestes de Jesus para você ser curado. E ele dizia a todos aqueles que ele curava, como disse para a mulher hemorroíça, a tua fé, minha irmã, te salvou. A tua fé te salvou. Porque naquele momento em que ela toca aquela orla, o magnetismo dele já ali fica diferente, ele já sabe, de mim saiu poder, gente, de mim saiu virtude, uma virtude diferente, um poder diferente. Quem será que me tocou neste momento? E ele curara só ela, diante de tanta gente, daquela turba, daquela multidão, ela foi curada. Porque chegara o momento dela se curar. Porque não importa o tempo em que nós estamos enfermos, um dia, um mês, um ano, 10 anos, 12 anos igual ela. Não importa o tempo em que nós estamos enfermos, mas um momento, uma hora de nossa vida, nós vamos ter que despertar. E quem tem que despertar é somente você, é somente eu que tenho que ter esse despertar, essa comunhão de querer me envolver, de querer estar com Jesus, com o Altíssimo. É o momento de uma ligação entre eu e Ele. É o momento de uma oportunidade de eu conseguir me livrar de todas essas mazelas, de todas essas coisas ruins que nós acabamos por nós mesmos adquirindo. É só esse momento de desprendimento de todas essas coisas ruins. É o momento de ligação com o Pai Eterno, com Jesus. Então vamos deixar este momento tomar conta de nós. Vamos, a partir de hoje, depois dessa reflexão, tocar naquela veste de Jesus e nos limparmos, nos purificarmos de todas as mazelas, as impurezas que está fazendo mal para nós. Mas para isso eu preciso ter aquela fé.
A fé ativa que essa mulher teve, não a fé passiva. Um dia eu vou ser curada, vou lá saber qual dia que vai ser, mas um dia vai chegar a minha vez. E não trabalha, não labora para isso acontecer de fato. E sim aquela fé ativa em que você percebe naquele momento que você precisa de uma mudança interior, de uma transformação moral em tua vida. Eu preciso me transformar. Eu não quero ser mais do que eu era antes. Eu quero ser melhor hoje que ontem e amanhã do que hoje. Eu quero dar esta oportunidade para mim. Eu quero me curar. Percebe? Percebe este momento de comunicação, de ligação com o Altíssimo? Esse momento em que nós nos conectamos e nos aproximamos das leis divinas? E assim, com o tempo, tentando assim praticá-las, porque nós somos imperfeitos, nós sabemos. Não vamos virar da noite para o dia, nossa, espírito perfeito, não. Mas nós iremos nos lapidando a cada dia. Corrigindo aquela coisinha errada que nós fazemos. Sermos mais pacientes, tolerantes, com o próximo e conosco mesmo. E a paciência, como esta mulher, ela teve há 12 anos uma paciência de Jó, mas ela não perdeu a esperança de que um dia ela iria ser curada, um dia ela iria ser liberta. Ela correu atrás, então que possamos correr atrás daquilo que nos permite ficarmos bem. Da luz, vamos correr atrás da luz divina, da essência divina de Jesus. Vamos dar esta oportunidade a nós mesmos, de nós nos corrigirmos, de nós evoluirmos, de nós sermos pessoas melhores. Por que eu digo isso para vocês, meus queridos? Porque muitas das vezes uma pessoa que tem uma enfermidade, que recebe aquela enfermidade em seu organismo, para ela naquele momento é como um choque. Aí já começa a entrar naquela depressão, na negação, na barganha. Oh meu Deus, por que tu fizeste isso comigo? Por que eu estou com esse tal problema, com esta tal enfermidade? Nós não vemos a enfermidade como um processo de cura para nós mesmos. Nós vemos a enfermidade como se fosse o fim de tudo. Que possamos olhar com outros olhos essas doenças que um dia pode chegar até nós. Por isso zelar do corpo físico. A gente não cuida do nosso corpo como tem que cuidar? Não, muitas vezes sim, muitas vezes não. Tem os excessos, tem os pensamentos, tudo isso contribui para a saúde mental. Porque Jesus, muitos daqueles irmãos que foram curados por Jesus, voltaram a fazer o que eles faziam antes.
Eles só queriam a cura naquele momento. Só queria a cura. Para voltar a fazer o que eles antes faziam. Será que de bom ou será que de ruim? Então, Jesus muitas vezes ficava triste por isso. Porque ele queria ver as pessoas curadas, mas que levassem essa cura interior que levassem essa cura, essa transformação para a sua vida. Para aqueles que rodeavam esses irmãos. Levar a transformação, a oportunidade, eu fui curado, então daqui para frente eu vou mudar a minha vida. Não vou mais ser aquela pessoa que eu era antes. Mas não, muitos deles que foram curados, usaram a cura, usaram o corpo são, mas a mente mesmo, o pensamento mesmo, voltara tudo naquelas coisas que não eram boas. A transformação, ela é difícil, nós sabemos. Ela é muito difícil, a nossa transformação moral. Mas se nós quisermos chegar a um dia a habitar um mundo de regeneração, um mundo celeste, um mundo feliz, nós vamos ter que passar por essa transformação moral em nós mesmos. Nós vamos ter que nos lapidar, querendo ou não, porque o amor, ele prevalece. As virtudes prevalecem. O amor, as virtudes. O mal não vai predominar a terra, e sim o bem. O bem vai predominar. Mas para isso nós precisamos ser seres transformados. Seres humanos com empatia. Seres humanos que se coloca no lugar daquele que está sofrendo. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas eu digo para vocês, Jesus, ele dizia, está em Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vinde a mim, todos vocês que estão aflitos, oprimidos. Eu vos aliviarei. E ela foi até ele. Não foi ele que foi até ela. Porque se nós queremos a cura, a transformação, nós é que tenhamos que ir até ela. Nós que tenhamos que ir ao encontro de Jesus. Fazer que ele vive essa morada em nosso coração. Entende? Então nós tenhamos que dar essa oportunidade para nós. Desta fé que existe aqui dentro de nós, do nosso coração. Mas é que nós tenhamos que colocá-la ativa, em prática.
Porque o Cristo, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele está conosco a todos os momentos. Ele não nos deixa nunca. Ele não nos deixa, é nós que esquecemos. A cura todo mundo quer. Todo mundo quer a cura. Mas a transformação são poucos. A transformação são poucos. Porque mudar dói. A mudança ela é dolorida. Porque ficar no seu cantinho, na sua zona de conforto, maravilhoso. Ah, mas se sair, se tiver alguma mudança, até você se adaptar àquela mudança, vai tempo, não é assim? Mas não. Tudo muda. Tudo tem que ser mudado. Para quê? Para renovar. Para se renovar. O que os olhos da carne vê, já morreram, vai morrer, diz Emmanuel. Nada vai ficar para semente. Tudo vai se transformar, tudo vai mudar. Nós não estamos aqui neste mundo de provas e expiações, passamos pelo mundo primitivo, estamos aqui, estamos crescendo. Então tudo precisa de uma transformação na nossa vida. Não importa se demore, como demorou essa oportunidade dela de 12 anos. Somente 12 anos, após 12 anos que ela conseguiu obter esta cura. Mas para ela, 12 anos que ela viveu, em 12 minutos que ela conseguiu aquela cura, para ela naquele momento foi um momento de certo que um pouco de medo, porque ela tocara em uma pessoa que ela tem hemorragia, ela tocar alguém, como eu disse antes, é impura, né? Então ela não poderia tocar em ninguém, então ela tocou em Jesus, então ela ficou com medo da reação de Jesus para com ela, mas não. A tua fé te salvou. Olha o quão grande era a fé dela naquele momento, esperar tanto tempo para que um dia chegasse uma oportunidade de um Messias, de um rabino, aparecer e curar a todos os enfermos. E ela encarou todos os preconceitos, todas as dores, para ir encontrar Jesus. E assim ela conseguiu. Ela se redimiu, ela se transformou. Ela se curou. É uma passagem linda, magnífica, muito bela essa passagem. Que é de suma importância, de exemplo para nós mesmos. Porque se ela conseguiu ficar 12 anos com isso, com essa enfermidade, com essa moléstia, como eu disse para vocês, às vezes vem uma enfermidade para nós e nós queremos que seja o fim de tudo, o fim da vida. Porque não sei se eu vou aguentar suportar tantas dores. E no Evangelho de Jesus diz para nós que nós devemos aceitar o sofrimento, as dores, com resignação. Está no Evangelho. Está aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês. O Cristo Consolador, capítulo 6. Todos os sofrimentos
misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, doenças, todas essas decepções, essas aflições, este sofrimento que nós temos nesta vida. Encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele ao contrário que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Foi o que eu disse há pouco. Então, nada que venha para nós é por uma causa, é por acaso. É porque fomos punidos por Deus. Não. Tudo que vem para nós, tudo que chega até nós, seja de bom, seja de ruim, é porque tem que vir. É porque chegou o momento de despertar de cada um de nós, da nossa mudança interior, para ver até que ponto que você vai suportar as suas dores, o seu sofrimento. Porque se você aceita essa dor com calma, com tranquilidade, com pacificação, com alegria. Ah, mas como que eu vou aceitar uma enfermidade com alegria? Você tá doida? Tá louca? Como assim? Gente, vocês querem um exemplo de humildade, de alegria, de força, de fé, de perseverança, de resignação? Quer um exemplo mais do que Chico, que teve lá suas enfermidades, a sua angina pectoris, que teve lá o seu glaucoma, e ele sempre sorrindo, atendendo ao público, trabalhando, psicografando até às 5 horas da manhã. Olha este exemplo de sublimidade, de resignação. Olha outro exemplo que temos, o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, não sei quem conhece, era cego, grande amigo de Chico também, e ele saía sempre alegre, palestrando, fazendo as suas reflexões. Olha o exemplo que nós temos. E vivia sempre sorrindo. Então que possamos aceitar essa enfermidade com mais resignação, com mais paz, com mais tranquilidade na nossa vida. Porque é aí que nós vamos obter a cura do nosso espírito. É pela resignação, é pela paciência, é pela aceitação. Pela aceitação. Nós vamos conseguir, nós vamos obter esta cura. Mas para isso nós tenhamos que fazer por onde? E quer exemplos mais divinos do que esses? Que mesmo com sua dificuldade, Jerônimo Mendonça, ele praticava ainda, ele levava a boa nova aos corações aflitos. Chico sempre levou a boa nova, o consolo aos corações aflitos, mesmo estando com a sua enfermidade. Às vezes as pessoas sofrem tanto, mas às vezes as pessoas não se mostram que estão sofrendo. Elas simplesmente sorriem para a vida. Porque a gente sorrindo para a vida, a gente vê ela com os outros olhos. A gente sorrindo para a divindade,
para as coisas belas, a gente aceitando as coisas na nossa vida, porque muitas das vezes não aceitamos as coisas que vêm para nós. Sempre gosto de falar isso. Sempre gosto de falar que, mesmo não aceitando, que Deus possa nos dar esta condição de aceitar aquilo que não pode ser mudado na nossa vida. Não pode ser mudado, mas acontece que tem que acontecer. Tem que haver mudanças. Ou a gente se adapta às mudanças, ou nós não vamos pararmos em lugar nenhum. Nós vamos ficar estacionados, nós não vamos crescermos, nós não vamos evoluir. Entende? Percebe? Nós não vamos evoluir, porque nós não vamos dar chance para nós mesmos, para nós crescermos, para nós entendermos que muitas das vezes é preciso estar naquele local, naquele ambiente, para nos reajustarmos com as outras pessoas, para aprendermos coisas novas, para aprendermos a paciência. E nós tenhamos que entender que, volto a falar, volto a repetir, que não estamos sozinhos, que o reino de Deus, ele se encontra dentro de nós. Dentro de nós. Está aqui dentro. Não estamos perdidos, não estamos à mercê. Então, que possamos aceitar as coisas que chegam até nós. Que possamos ser mais pacientes, não tão agressivos. Muitas das vezes a gente vê as pessoas tão sem paciência. Isso faz um mal para o nosso fígado, para os nossos órgãos físicos e para o nosso espírito. A raiva, a ira, a intolerância. Então nós precisamos ter este sentimento de dar esta oportunidade, de merecer aquilo que nós queremos de bom para nós. Ter este mérito da cura. Você é merecedor daquilo que você quer? Eis a questão. Então, eu vou correr atrás. Porque quem corre atrás chega lá. Quem sai da zona de conforto chega lá. Quem tem a ação, vamos agir. Vamos agir, não vamos nos estagnarmos, vamos agir, ação. Porque todos nós queremos o bem, não é? Eu tô bem, se eu tô bem, pra mim tá ótimo, né? A gente tem que tomar cuidado com o centro, com o ego, de que se eu tô bem, o outro não tá, então que cada um por si. Então a gente tem que ser mais empático, tem que ter mais empatia, tem que olhar também as coisas com outros olhos. Tem que olhar o que o outro meu irmão está passando. Porque muitas das vezes a gente fala, é fácil, mas só quem está passando que sabe o perrengue que é. A dor que está passando. E aí é com incentivo, é com a paciência.
Porque a gente sabe que está passando com ele, mas a gente um dia também pode acontecer com a gente. Um dia as coisas acontecem conosco também. Não pensamos que só acontece com o outro. Não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos aqui, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Sabemos que estamos, mas não sabemos o que vai acontecer. Então, muito cuidado com apontar o dedo para os outros. E não esquecendo de que nós também um dia podemos também ser apontados. Por isso que urge esta reforma, urge essa transformação, urge esta aproximação com as leis divinas. Porque é respeitando as leis divinas que eu vou conseguir chegar onde eu quero. É respeitando essas leis que eu vou conseguir chegar no reino de Deus. Que eu vou conseguir chegar até o meu Pai, até o meu Mestre. É respeitando, é praticando, é colocando-as em prática. Não é só no momento que eu recebo a cura e pronto, recebi a cura, pronto, então eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes, vou desrespeitar, enfim. Desrespeitar regras. Eu tô curado mesmo, tô sã. Não é assim. Vamos agradecer pela cura bendita que nós tivemos. E vamos continuar com a nossa transformação. A transformação de sermos seres melhores, sempre. Tentar, pelo menos, fazer como Santo Agostinho. Repito, sempre minhas reflexões eu coloco Santo Agostinho. Porque é uma reflexão muito oportuna de Santo Agostinho. Porque ele, quando encarnado na Terra, ele fazia essa reflexão. Ele, da sua consciência, ele parava e refletia. O que eu fiz durante o dia, de bom, de ruim, para o meu irmão? Então vamos ser pessoas melhores. Se nós nos equivocamos, o outro dia vai outro dia, é outra oportunidade. Não vamos mais equivocarmos. Vamos tentar fazer a coisa certa. Tentar ser certo. Porque da espiritualidade nós não escondemos nada. Podemos esconder aqui do meu irmão, da minha mãe, da minha amiga, do meu companheiro, da minha companheira lá de trabalho, das pessoas que estão comigo ao meu redor. Eu posso esconder deles, mas da espiritualidade maior a gente não esconde. A nossa aura não vai ser escondida aí. Vai ser refletida. Então não adianta a gente fazer coisa errada aqui, porque vai ser descoberto. Como diz Paulo, né? Somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não é verdade? Aliás, tem as frases de Paulo que eu gosto muito, e eu sempre levo comigo esta frase, porque Paulo, ele no começo que ele perseguia os cristãos, ele falava assim: o bem que eu quero fazer ainda eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. Por quê? Porque nós precisamos ainda corrigir em nós as nossas mazelas, os nossos instintos. O bem que eu quero fazer ainda eu não faço, mas aquele mal que eu não quero eu tô fazendo. Puxa vida, será que nós vamos entender quando, que se nós fazermos o mal aqui, se nós plantarmos o mal aqui, nós vamos colher o mal lá na frente? Quando que nós vamos entender isso, que nós estamos aqui, neste mundo, com esta oportunidade aqui, para nós nos lapidarmos, nós nos melhorarmos.
Quando que nós vamos entender isso? A lei da causa e efeito. O que você faz aqui, o que você faz de bom, de ruim, vai ser cobrado. Não vai ficar impune. Bezerra, ele tem uma frase: o bem que praticares em qualquer lugar de tua vida, terás sempre um advogado em toda parte. Então não tenha medo, pratique. Não seja tímidos. Vamos estar lá na questão do livro dos Espíritos. Por que o mal sobrepõe? Porque os bons são tímidos. Então larga essa timidez. E mostre um pouquinho daquilo que você, da sua essência divina, da sua essência bondosa que você tem dentro do seu coração. A gente já vê tantas coisas ruins, ouve tantas coisas ruins. Chega! Se nós quisermos entrarmos no mundo de regeneração, a gente tem que ter essa transformação. Temos que mudar. Sai da ociosidade, sai da zona de conforto, muda teus pensamentos, muda tuas atitudes. Procure ser mais paciente, procure entender o outro. Porque nós precisamos primeiramente nos amarmos. Se nós não tivermos o amor em nós mesmos, em primeiro lugar, se nós não tivermos este amor em nós, como nós vamos amar o nosso próximo? Então, a bondade, o amor começa em mim. Não começa no mundo. A paz começa em mim, não começa no mundo. Eu tenho que ser esta paz, que ser esta mudança. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele diz muitas frases para nós. Nós tenhamos que ser esta mudança. Porque é aos pouquinhos. Se eu fazer a minha parte aqui, o outro vai ver o exemplo, ele também vai fazer. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no nosso objetivo. Nós vamos chegar a este mundo que nós tantos queremos chegar, a um mundo sem ódio, sem rancor, sem egoísmo, sem orgulho. Nós vamos estar em um mundo cheio de pessoas que transmitem a paz, que transmitem o amor. E aí tem a frase de Paulo, que eu adoro esta frase, que todos os dias eu levo ela comigo, que diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então deixa Cristo entrar no seu coração, deixa Jesus ele entrar no seu coração, toque nas vestes dele neste momento e abra o teu coração para ele, deixando de lado todas as amarguras, todos os sofrimentos, todas as doenças, todos os rancores, toda a enfermidade. Deixe de lado e siga ele, toque nele. Deixe sentir essa magnitude, esse fluido de energia magnética que tem dele. Deixe você sentir esse fluido magnético. Essa vibração de amor que ele nos passa, de paz. Porque todos aqueles que ficavam à tua volta sentiam aquela paz interior pela sua mansidão, pela sua mansitude, pelo seu carisma, pela sua alegria, pela sua paz eterna que Jesus tinha, pelo seu brilho espiritual. Quem conheceu Chico Xavier, eu vejo relatos de que antes mesmo de chegar à casa de Chico,
em Pedro Leopoldo, eu não me lembro a casa espírita, mas de metros já sentiam a irradiação de Chico. Então ali aquelas pessoas que iam através de uma psicografia de um filho que perdeu, de uma mãe ou de um pai, ali mesmo a metros de Chico, já sentia uma emoção profunda. E ali mesmo começaram a chorar em lágrimas pela magnitude, pelo fluido ali que Chico emanava, de paz. Eu mesma posso dizer a vocês, quando fui até Uberaba, que adentrei no Museu de Chico, eu me emocionei de um jeito que nem eu me reconhecia naquele momento em que entrei naquela sala onde tinha todas aquelas cartas psicografadas de várias pessoas. Eu não me contive naquele momento e me emocionei demais. Você imagina a pessoa que esteve frente a frente com ele. Então, meus irmãos, deixe Jesus entrar em seu coração. Deixe Ele fazer com que tua vida, a partir de hoje, seja diferente, seja transformada. Deixe isso acontecer. Só você pode permitir isso. Não sou eu, não é mais ninguém. É você que tem que permitir esta mudança dentro de você. Esta melhora. Porque como eu disse e repito, Jesus ele veio para os enfermos, não para os sãos. Somos nós que precisamos de Jesus, nós enfermos de corpo e de alma. Porque nós tenhamos ainda muito que nos melhorarmos. Porque aqui é um hospital, esta terra ela é um hospital. E no livro dos Espíritos vai nos dizer que o egoísmo, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Nós dissemos que é o egoísmo, dele deriva todo o mal, o egoísmo. O egoísmo. Então, todo aquele que quer se aproximar de Deus, que quer se aproximar da perfeição moral, deve extirpar este sentimento. Deve extirpar do seu coração este sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo, ele nos... O egoísmo... Perdão, desculpa aqui, pessoal. Ele nos acorrenta. O orgulho nos acorrenta. É uma chaga que invade o nosso ser. Nós temos que trabalhar isso em nós. Trabalhar esse sentimento em nós aos pouquinhos. Olhar os outros. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vamos olhar dessa maneira. Está no Evangelho. Fazei aos outros, fazei ao teu irmão, fazei à tua mãe, fazei ao teu amigo, fazei ao teu filho o que você gostaria que fizessem para você. Se coloca no lugar do outro. Porque o sofrimento, a doença, é como eu disse para vocês, é um momento de lapidação, é um momento de transformação. Então, que possamos aceitar essas enfermidades. Como ela aceitou 12 anos a sua hemorragia. 12 anos ali sofrendo de hemorragia sem parar. Mas ela... Uma hora ela despertou. E ela não perdeu a oportunidade. Não, eu vou, nem que seja, tocar nele.
Então, pensemos, tudo tem um propósito na vida. Ele não dá a Deus, nosso Pai soberano, onipotente, justo, toda justiça, toda bondade, todo amor, toda caridade. Ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. Ele não dá. Ele dá exatamente aquele fardo que ele sabe que você vai superar, que você vai conseguir. Ele não dá mais que isso, porque ele sabe dos seus limites. Só que é daí que nós vamos conhecer os nossos limites. Será que eu vou aguentar este fardo na minha vida? E aí é que muitos não conseguem, não têm essa força de superar as amarguras, o sofrimento que chega até nós. Muitos de nós não conseguimos aguentar este fardo. Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós superamos este fardo. Ele quer que nós Ele quer que nós tente conseguir vencer essa aflição. Ele quer que nós vençamos as aflições da vida. Porque é para o nosso próprio burilamento. É para o nosso próprio melhoramento. É para o nosso próprio crescimento. Então, aquele que está sofrendo, seja por uma enfermidade, uma doença, acredite, é para purificar o teu espírito. É para purificar o teu espírito. Aceite. Liberte-se. Algum aprendizado você vai ter com isso. Porque tudo que é mudança há um aprendizado. Como eu disse, tudo que é mudança em nossa vida é difícil de se habituar. É difícil da gente se conformar com as mudanças da nossa vida, né? É difícil, não é fácil. Muda todo o hábito, muda todo o trajeto, muda toda a rotina de vida, muda muda tudo. É difícil da gente se habituar, não é fácil. Mas às vezes tem que vir essas mudanças para a gente poder despertar, abrir os nossos olhos, ver o que é que está acontecendo, ver o que eu preciso mudar, ver o que eu preciso ajudar, auxiliar, porque muitas das vezes vêm as pessoas certas para nós nos reajustarmos as nossas pendências. Então, Deus coloca na nossa vida as pessoas certas. Ele coloca a gente na família certa, no ambiente certo, no ambiente de trabalho certo. Estamos com as pessoas certas para estar conosco. Porque senão você não vai parar em lugar nenhum. Compreende? Se você não aceitar as coisas que chegam para você de modo tranquilo, passivo, calmo, resignado, você não consegue parar, você não consegue ficar em lugar nenhum, você não consegue se habituar com nada e você não consegue aceitar nada. Percebe? Não consegue. Então a gente tem que ser mais tolerante, a gente tem que aceitar mais as coisas que chegam para nós. Gente, nós não estamos sozinhos. Estamos se nós quisermos, mas não estamos. Nós temos sempre o nosso anjo da guarda conosco, temos Jesus, temos Deus.
Não estamos sozinhos nunca. Então, para que temer? Para que temer a doença? Para que temer a mudança, a transformação? Se nós estamos sendo amparados. Se nós estamos sendo amparados, nós jamais, nós seres espirituais aqui encarnados, jamais estamos sendo desamparados. Se nós estamos aqui é por um propósito. Que propósito é esse? Propósito de nos melhorarmos, de sermos pessoas melhores, de colocar em nossa mente apenas aquilo que nos faz bem. Porque quanto mais a gente fica na nossa mente, mas eu tô com essa dor de cabeça, mas eu tô com essa dor aqui, mas eu não sei, eu não tô bem hoje. Quanto mais você coloca essas enfermidades, você acaba criando enfermidades para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual. Percebe? Não é verdade? Quanto mais a gente pensa em algo, já parou para pensar? Você está pensando, aquela pessoa que sempre pensa o contrário, sempre pensa coisa ruim, que nunca dá certo para ela, pessimista. Nunca mesmo as coisas vão dar certo para ela. Por quê? Porque ela sempre pensou desse jeito. As coisas não vão dar certo, porque ela sempre teve esse pensamento negativo de que não vai dar certo, de que você é um inútil, de que você não presta pra nada, de que eu sou isso, que eu sou aquilo, entende? Percebe? Então assim, não tem sentido pra ela. Não tem sentido pra ela. Nada tem sentido pra ela. Por quê? Porque ela alimenta os pensamentos dela com todas essas coisas inúteis. Agora, se nós alimentarmos o nosso espírito com coisas edificantes para nós, com coisas boas, com coisas tranquilas, com coisas que apaziguam, com coisas que consolam, se nós alimentarmos o nosso espírito com coisas boas, porque nós alimentamos o nosso corpo físico, mas precisamos alimentar o espiritual, com a prece rogativa, precisamos sempre deste alimento que é a prece. Mas a prece, como que eu faço? Com fervor. A prece não precisa ser de muitas palavras repetidas. Faça aquela prece de coração, sentida. Se nós tivermos este hábito da oração, do poder de você estar operando nesse meio de oração. Como, Vanessa? Praticando as leis divinas. Mas como? Servindo, auxiliando, melhorando. Se melhorando aos poucos. Somos imperfeitos, eu sou imperfeita, tenho os meus defeitos. Mas eu tento procurar, ainda mais nós espíritas, nós tenhamos que procurarmos sermos melhores. Está lá no Evangelho, sede perfeitos. Kardec deixou essa mensagem para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que ele faz para domar as suas más tendências. Então nós espíritas, nós temos que domar essas más inclinações que nós temos para nos transformarmos, para sermos pessoas melhores. Nos transformarmos. Por que é difícil ser espírita? Porque você tem que deixar muito da sua ânsia de ser compreendido. Você tem que largar muita coisa para assumir um compromisso que hoje em dia ninguém quer assumir. Servir ao Cristo. Todo mundo hoje quer a cura fácil.
quer milagres, mas, gente, não existe. Se você não se transformar, não deixar este homem velho e trazer o homem novo para dentro de si, isso não vai acontecer. Nunca. Esta mudança não vai acontecer nunca. Deixe o seu homem velho de lado e traga esse homem novo. Renova-se, transforme-se. Ah, mas você é espírita. Não, ninguém é perfeito. Nós apenas estamos tentando dar um exemplo de bondade, de caridade, de melhorar. Exemplo da melhora individual, da nossa melhora íntima. Isso é o exemplo da transformação íntima, moral. Porque se você quer ser curado, você precisa se transformar. Você vai ao centro espírita procurando uma cura, só que você tem que entrar de coração aberto e deixar aberto o seu coração para entrar para entrar tudo aquilo que você precisa realmente mudar. Então você precisa dar margem para isso, dar acesso para isso. Você precisa se abrir o seu coração, não fechar. Ah, eu vou no centro espírita, mas eu não sinto nada. Mas por quê? Porque você está fechada, você tá ali presa. Solte-se. Olha pro teu eu, veja o que ali precisa transformar. Gente, não ouve muitas vezes. Ah, eu fui ao centro espírita, mas não senti nada. Porque você não deixou a essência, o magnetismo, o fluido que está ali naquele local entrar dentro de você. Você fechou. Se fechou para o mundo, se fechou para você. Quem faz a cura é nós mesmos. Nós mesmos é que temos o poder da cura, de nos curarmos se nós quisermos. Agora, se nós não quisermos nos curarmos, aí não vai ser o centro espírita, não vai ser o templo religioso, não vai ser uma igreja evangélica, não vai ser uma igreja católica que vai curar a nós. Nós somos o instrumento de Jesus. Somos usados como os instrumentos para fazer o bem. Nós, médios, que estamos lá na casa espírita, fazendo aquela transfusão, né, de energia, que é o passe magnético, a fluidoterapia, nós estamos sendo instrumentos dele, da espiritualidade benfeitora. Mas quem que é o principal ali é você. É você que está indo procurar o que você quer. A sua cura para os seus males. Então, você tem que deixar Jesus entrar em seu coração, ver o que precisa ser mudado, o que eu preciso mudar, o que eu preciso realmente fazer a minha transformação moral e colocar em prática. Urgência, o quanto antes. O quanto antes, porque o que nós fizemos nesta encarnação? Ah, vamos deixar para a próxima encarnação? Não, vamos fazer nessa. Aproveitar, o tempo urge, o tempo passa muito rápido. Nós estamos aqui por um sopro. Um sopro, a vida é um sopro. Amanhã eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais entre nós. E o que eu fiz nesta minha vida de oportunidade que eu tive para encarnar aqui? O que eu fiz? O que eu levei para o outro lado? Mais conhecimento, menos conhecimento, mais bondade, menos bondade. Auxiliei, não auxiliei. Me transformei, mudei. O que eu levei para o outro lado? Já é 8h27, pessoal. Já é 8? É 8.
já quase 1h30 de live. Então, vamos caminhando para o final. Muito bom estar com vocês. É uma oportunidade bendita que eu tenho. Muitas das vezes nós precisamos ouvir a nossa intuição, que nós não damos a mínima importância a ela, e a nossa intuição, ela é muito importante. E tudo que foi falado aqui nesta noite, nesta reflexão, a gente sabe que a gente é intuída pelos nossos amigos benfeitores. E a gente quer mostrar para vocês um pouquinho do pouquinho que a gente conhece da doutrina. O mínimo que a gente conhece do Evangelho de Cristo. Mas que a gente tenta acompanhar, que a gente tenta ser melhor, que a gente tenta passar o melhor possível para as pessoas. Então, que fique essa reflexão para vocês de que vamos se apegar às leis divinas. Vamos deixar este reino de Deus se transformar em nossos corações. Não vamos deixar nenhuma amargura, nenhuma intolerância, nenhuma impaciência tomar conta dos nossos corações. Vamos aceitar a vida como ela é. Dar essa oportunidade à vida e a nós mesmos. Que neste momento, a quem estiver conosco, porque Jesus, ele sempre disse para nós que quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele ali estaria. Então, quando nós falamos de Jesus, podem ter certeza, absolutamente certeza, que ele está entre nós. Ele está aqui neste momento. Falando do Evangelho de Cristo, falando de Jesus. Então, não importa quantas pessoas estão assistindo. Compartilhem. Compartilhem, porque o bem, ele precisa ser compartilhado. Às vezes, uma mensagem que é dita aqui, uma palavra que é dita aqui, pode não servir para você, mas pode servir para uma outra pessoa que possa assistir mais tarde. Então vamos compartilhar o bem, vamos compartilhar as lives, vamos compartilhar tudo que for para o nosso bem, para a melhoria de todos. Não vamos ser tímidos, olhem lá. Não vamos ser tímidos, tá? Vamos aproveitar a oportunidade bendita que nós tivemos, que nós temos. Que a oportunidade, ela chega, mas ela vai embora, né? Como diz Emmanuel também, quando o trabalho está pronto, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele sempre aparece. Então, que possamos agarrar essas oportunidades. Que possamos pensar sempre coisas benéficas para nós. Para quê? Para a gente não poder adquirir as enfermidades do nosso espírito. Tá certo? Vamos deixar de lado essas enfermidades do nosso pensamento. Vamos pensar, cultivar pensamentos amorosos, pensamentos bons, pensamentos edificantes. Porque aquela pessoa que sempre pensa em doença, meus amores, meus irmãos, sempre vão estar doentes. Sempre vão estar doentes. Porque ela cria uma onda magnética nela, que essa onda magnética, ela não consegue sair da mente dela. De tanto que ela fica impregnada, de tanto que você pensa a doença. Você atrai, você chama, você clama essa doença para você. Então, a partir de hoje, pare. Não clame mais doenças, enfermidades para você. Vá tomar o seu banho. Quando você for tomar o seu banho, pense, mentalize aquela água correndo no teu corpo, limpando todas as enfermidades que ali possam estar, as impurezas do teu corpo. Limpa tudo, que leve tudo embora. Lave a minha alma. Porque a gente está alimentando o nosso espírito com coisas boas, edificantes. Olha que maravilha. Olha que maravilha a gente alimentar o nosso espírito com essas coisas edificantes. Esse mal não me pertence, essa enfermidade não me pertence. Não me pertence, ok?
Bom, já tem 1h30 de live. Eu vou, para finalizar, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos nesse momento. E que neste momento de paz, de serenidade, tranquilidade, calmaria em nossa mente, mentalize a calmaria. Mentalize a tranquilidade, a paz. Mentalize neste momento um ambiente tranquilo, como o Monte das Oliveiras. Que possamos estar lá neste momento, sentadinhos, confortáveis, tranquilos, ouvindo Jesus a falar para nós as coisas belas da vida, das coisas que nos fazem bem ao espírito, da bondade alheia. Olhem as estrelas, percebem quanto o céu da noite é iluminado. Percebe que essa energia que nos fortalece a alma está crescendo em nosso corpo espiritual. Percebe que a cura, o amor, o fortalecimento, o equilíbrio espiritual neste momento se faz presente em nossa mente, em nosso corpo espiritual. Percebe que somos espíritos que estamos aqui só de passagem e que neste momento possamos contemplar tudo que está ao nosso redor. Percebe-se também o nosso Rabino Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia espiritual, nosso guia da humanidade, está em nossos corações. Percebe-se que somos seres iluminados por Jesus. Percebe-se que somos uma centelha, uma faísca. Percebe-se o brilho que vem de dentro de nós, iluminando a todos em nossa volta. Que em nosso coração se faça morada só de coisas boas, só das virtudes emanadas por nós a partir de hoje. A paciência, a tolerância, a mansidão, a calmaria, o perdão das ofensas. Percebe-se que nós, se perdoarmos aqueles que nos ofendem, iremos dormir mais tranquilos. O nosso espírito vai estar em calmaria conosco mesmo. Percebe-se que se nós nos desprendermos do passado inoportuno, iremos estarmos mais leves e tranquilos, com força para a nossa caminhada à frente. Percebe-se também que nada é de ninguém. Ninguém é dono de ninguém.
somos emprestados e que um dia teremos que devolver a nossa preciosidade a Deus. Percebe-se que somos a cura. Somos espíritos fortalecidos, amparados. Percebe-se que eu preciso de você e você precisa de mim. Precisamos um do outro. Percebe-se que nada nesta vida tudo é passageiro, nada é eterno, que fique aqui de matéria eterno. Nada é eterno, nada. Percebe-se que temos as nossas alegrias, são passageiras. Temos as nossas tristezas, são passageiras. Temos as nossas atribulações, são passageiras. Tudo passa nessa vida. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Não tem princípio e nem fim. Somos passageiros desta jornada, desta caminhada. Que Jesus possa olhar por nós, velar por nós, nos abençoar e que possamos tocar em Jesus para receber esta cura tão desejada que nós queremos para nós, que é a nossa transformação moral. Muito bom. Que todos possam ter uma noite de muita paz, de muitas bênçãos, de muitas oportunidades, porque ainda há tempo de oportunidades, de chegar oportunidades para nós praticarmos, fazermos, auxiliarmos. E se alguém preparou uma aguinha, podem tomar a sua aguinha. E é isso, meus amores. Que possa cada um de vocês refletirem nessa grande reflexão desta noite. E logo mais adiante, eu vou ver se eu consigo trazer temas aqui das curas de Jesus. Bom, uma delas então hoje foi a mulher hemorroíça, e mais pra frente eu quero ver se eu consigo trazer mais algumas passagens da cura de Jesus para os nossos corações. Bom, fiquem com Deus, gratidão eterna, muita paz e muita luz a todos vocês. Compartilhem, o bem é sempre bom ser compartilhado, tá bom? Beijos a todos vocês, a todos os seus corações. Beijos, fiquem com Deus.